Grandes coisas o Senhor já fez nesse lugar. Desde o momento em que houve abertura, Pai, desse evento, o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E nós queremos, Pai, verdadeiramente sermos transformados, sofremos uma metamorfose, Pai, nas Tuas mãos. Limpa-nos, cura-nos, trata-nos, para que sejamos, Pai, para o louvor da Tua glória nessa terra. Usa, Pai, usa a minha vida. Usa, Pai, a minha história, para que o Teu amor seja manifesto e o Teu nome glorificado, Pai, de uma forma muito especial. Senhor, prepara os corações como terra fértil, para que a palavra Tua semente de vida, germine e dê frutos, Pai. Pai, eu não estou entendendo muito bem, mas algo está acontecendo nesse lugar, Pai. Algo está acontecendo no meio dessas mulheres, algo muito especial, Pai. Desde o momento que eu entrei por esse salão, meu coração salta, e eu sei, Pai, que a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor vai completar, porque o Senhor é fiel, e o Teu amor excede, Senhor, a nossa compreensão. Fala conosco, Pai, toca-nos, toma-nos no colo nessa tarde, Pai. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Palavra de Deus, em Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 10, ou melhor, a partir do versículo 11, diz assim: Deus usou a boca da minha irmã que ministrou louvor, para falar sobre isso, mas Ele quer repetir de novo. Assim diz o Senhor, é o Senhor que está falando. Muitas vezes o pregador, ele vem para um lugar, e ele prepara como um estudo, e ele fala a palavra que está no coração dele. Deus usa, toda a palavra de Deus serve para instrução. Mas existem dias da nossa vida como pregadores, que a gente sabe que é Deus que está falando, não é a gente. Então eu vou dizer assim, diz o Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor diz para você, mulher: serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. E farei mudar a vossa sorte. O Senhor mudará a nossa sorte. Eu vou contar minha história para você, não porque ela tenha algum valor, talvez a sua história seja pior do que a minha, e tenha mais o que contar, mas para mostrar para você o que Deus faz, o que Ele pode, e que para Ele não há limite algum. Eu não nasci num lar cristão, como Joanita, que veio aqui contar da sua mãe pastora, ou como a minha irmã Andréia. Eu nasci num lar muito turbulento. Eu sou de Mato Grosso do Sul, da cidade de Aquidauana, e os meus pais se casaram numa circunstância muito desagradável. Meu pai era noivo, minha mãe era noiva, e por pressão das famílias ricas, os noivos eram pobres, e os noivos suicidaram-se praticamente ao mesmo tempo.
o noivo da minha mãe e a noiva do meu pai. E numa atitude de vingança, pessoas que não conheciam a Deus, eles resolveram casar e deixar as suas famílias. Os meus pais se conheceram depois do casamento. O casamento foi por procuração. Um advogado compareceu no cartório com a procuração do meu pai, representou meu pai no casamento com a minha mãe. Se um casamento onde há romance, onde há sonhos, projetos, os ajustes são difíceis. Imagine um casamento que tem como base vingança e completo desconhecimento do parceiro. Minha mãe começou a procurar o espiritismo, porque ela acreditava que o noivo morto, suicida, ia aparecer num centro espírita para ela. E à medida em que ela foi se frustrando porque não aparecia o noivo morto, ela começou a usar drogas. Eu estou falando de 65 anos atrás. Imagine uma mulher usando drogas há 65 anos atrás. Eram comprimidos, aqueles remédios que as pessoas tinham overdose e morriam. O meu pai começou a beber outro tipo de droga. Não foi para o espiritismo, mas foi para a promiscuidade. Ele, que era um rapaz normal, um rapaz filho de família, começou a frequentar prostíbulos e procurar nas prostitutas o amor, o romance que tinha perdido lá atrás. De vez em quando ele largava minha mãe, ia embora, se apaixonava por uma prostituta. Naquele tempo tinha uma expressão, tirava da zona de meretriz, um lugar próprio que elas ficavam, e montavam a casa e deixava minha mãe ir embora. Depois eu soube que a primeira vez que ele fez isso, eu tinha só 7 meses de idade. Agora, as crianças, elas não percebem muito as coisas, mas elas sentem. Não é à toa que quando Rebeca estava grávida e ela fala: Senhor, tem um tumulto aqui na minha barriga. O Senhor fala: tem 2 nações aí dentro do seu ventre e há uma contenda, eles estão brigando aí. Havia sentimentos no ventre daquela mulher, disputa. Também não é à toa que João Batista saltou de alegria no ventre de Isabel. As crianças têm percepção emocional no tempo da gestação. E quando elas são crianças, hoje a ciência prova isso. Se ela é largada no orfanato, ela desenvolve uma emoção carente de afeto. Se ela é tratada numa família, ela desenvolve bem-estar, autossatisfação, autoestima. É como se fosse uma parede construída sem um prumo. Uma criança sem afeto, sem estrutura familiar saudável, sem mãe, sem pai, exercendo seu papel. E eu tinha essas carências normais que filhos de pais desajustados têm. Agora, não entendia muito bem o que acontecia. Eu via que meu pai sumia. De vez em quando ele arrumava uma mala em cima de uma cama. Conforme o tempo foi passando, a fala era mais perceptível para mim. Ele dizia para minha mãe: eu vou embora, eu arrumei uma mulher que eu me apaixonei por ela e encontrei o amor da minha vida. E a minha mãe respondia para ele: que bom que você encontrou o amor da sua vida, porque o amor da minha vida está morto. E eu escutava isso. Quando eu tinha 4 anos de idade, nasceu um irmão. Com o irmão eu consegui receber um pouco mais de afeto, porque à medida que a minha mãe usava os comprimidos, ela dormia cada vez mais. A droga, ela é viciante e ela é efeito acumulativo. Usa droga 1 ano, tem um mal para a saúde. Usa 2 anos, tem outro mal. 5 anos, o mal está multiplicado e no fim ela precisava de mais e mais e dormia mais e mais. Então eu tinha uma mãe que acordava para tomar banho, para comer, para ir para o centro espírita e para mais nada. E um pai que desaparecia e ficava às vezes 6 meses fora de casa sem eu saber onde estava. Tínhamos necessidades por causa disso, mas criança não se incomoda. Mas quando nasce meu irmão, eu comecei a ter uma alegria especial. Era o meu brinquedinho. Era um bonequinho que tinha vida, na verdade. E no tempo que nós éramos criança, na cidade de Aquidauana, tinha água de poço no fundo da casa, cisterna, que você tira com balde, bota um cano e leva para a bomba e enche a caixa d'água. Na minha casa era com balde. Aí veio o encanamento para a cidade.
E as pessoas que são cuidadosas tampam aqueles poços, colocam tampa e faz lá um jardim, alguma coisa, enfim, esconde aquele perigo das crianças. Mas lá em casa não tinha esse cuidado. E um dia eu estava brincando no quintal da casa com meu irmão, ele já estava com 1 ano e meio mais ou menos, a empregada ficava até 3, 4 horas e ia embora, e eu já estava com quase 6 anos de idade, e de repente eu vi o meu irmão pendurado naquele poço, o tronco sobre o poço, sobre a borda, e os braços e a cabeça já para dentro e as perninhas para fora, e eu corri, puxei meu irmão pelas pernas, a tempo dele não cair ali dentro. Naquele lugar, aquele tempo era lixo, a forma como a empregada estava entulhando aquele poço era jogando lixo da casa, então lá tinha lata, tinha vidro quebrado, tinha lixo de banheiro, e proliferava aranhas naquele lugar. De vez em quando a aranha caranguejeira saía, aparecia por lá de fora, e para a criança tudo é muito grande, porque é proporcional ao tamanho dela. Se o adulto vê uma aranha desse tamanho, a criança vê desse tamanho. Então eu tinha pavor daquele poço. Esse pavor era tão grande que eu à noite não tinha coragem de descer da cama para ir ao banheiro, porque na minha imaginação de criança ia ter uma aranha no chão, eu ia pisar e a aranha ia me morder, e também não havia ninguém que pusesse um interruptor para você acender a luz e ver que não tem aranha, e chamava a mãe está dormindo, não acorda porque toma comprimido para dormir, e aí eu dava um jeito e urinava na cama, nas beiradinhas da cama, fazia uma moldura de urina na minha cama. Cada noite urinava num cantinho, quando aquela moldura estava feita, urinando nos 4 cantos da cama, eu mesma arrastava aquele colchão fedido e punha no sol, eu tinha nojo, eu me sentia suja, eu corria para o banheiro, criança acorda e vai para o banheiro tomar banho, eu ia, porque eu sentia cheiro de xixi no meu corpo o dia inteiro. Mas quando eu vi o meu irmão pendurado naquele poço, foi pior do que o xixi. Eu imaginei que meu irmão fosse cair ali naquele lugar e fosse morrer, e naquela hora, com 5 anos de idade, eu tive noção do abandono que a gente vivia. Na minha cabeça veio: por que esse poço está aberto? Por que minha mãe está dormindo e nós estamos aqui do lado de fora, brincando nesse lugar imundo? E aonde que está o meu pai? Por que o meu pai e minha mãe não cuidam de nós dois como o vizinho cuida dos filhos? Por que o meu irmão fica jogado aqui comigo? Ele faz o que ele quer e ninguém vê o que está acontecendo. E por que eu que estou cuidando dele? Enfim, todos os porquês que podem vir na cabeça de uma criança de 5 anos, veio tudo junto ali. E eu entendi que a minha casa não era uma casa normal. Eu entendi que havia uma mulher doente em cima de uma cama, dormindo, que havia um homem que se ausentava. Meu pai, ele começou a entrar numa promiscuidade tão decadente, um abismo chama outro abismo, igreja. Ele tirava fotos em ato sexual com promíscuas prostitutas e trazia para dentro de casa. E botava nas gavetas que não tinham chave, onde criança mexe. E por várias vezes eu vi aquelas fotos. Era como se Satanás quisesse usar aquela situação para afrontar cada vez mais o coração da gente. E a minha mãe não se importava quando ele voltava para casa. Ele montava a casa para uma prostituta, mas ela não tinha o perfil de esposa, coitada, hoje eu entendo, endemoniada, precisando de libertação. Chegava um tempo, ela queria voltar para a vida dela de promiscuidade, chutava meu pai voltava para casa e minha mãe aceitava de volta, porque para ela era indiferente. Estar com ele ou sem ele não fazia diferença nenhuma. E aí meu irmão passou a ser o meu companheiro. Havia um paradoxo na minha vida. A figura paterna, queridas, escute bem o que eu vou lhes dizer. Eu trabalho muito com cura interior e libertação. Há 25 anos eu trabalho com isso. A figura paterna, ela é um referencial de Deus na vida dos filhos. Deus coloca o pai para dar uma amostra, é um símbolo, é um sinal e símbolo da paternidade de Deus, um pai dentro de casa. Muitas vezes, quando temos uma falha na nossa paternidade, nós temos dificuldade de se aproximar de Deus. Se você tem um pai violento, você tem dificuldade de crer num Deus amoroso. Se você tem um pai que não é provedor, que te abandona, você tem dificuldade em crer que Deus é Jeová Jiré.
Se você tem um pai que não te toma nos braços, não te beija, não te abraça, você tem dificuldade em sentir o Espírito de Deus em você, e precisa curar isso, precisa tratar. Queremos Deus, mas queremos Deus num alto e sublime trono, não próximo, porque pai não é bom, e Deus Pai acaba sendo próximo, e no íntimo do nosso coração, sem saber que a paternidade que tivemos atrapalhou o nosso conhecimento de Deus. Vivemos capengando às vezes na igreja, sem cair nos braços do Pai como Ele quer. Mas a verdade é, a figura paterna é um referencial até da nossa sexualidade. Muitas pessoas pensam que o pai, ele define a identidade sexual do menino e a mãe define a identidade sexual da menina. Não é verdade. O pai define a identidade sexual dos dois. Quando o menino olha para um modelo paterno bom, ele pensa, eu quero ser um homem igual ao meu pai. E a referência paterna do pai define a sua sexualidade masculina. Homem, caráter, homem, dignidade, homem, respeito. Quando a menina olha para um modelo de pai perfeito, um modelo de pai saudável, ela pensa no seu íntimo, quando eu crescer, eu quero ser uma mulher capaz de conquistar um homem igual ao meu pai. E acaba esse referencial masculino servindo para afirmar a identidade feminina dela. Por isso que você pergunta para as menininhas, com quem você vai casar? Ela fala, com meu pai. Quem que é seu namorado? Papai. Se a mãe chegar para a menina e falar assim, você está linda, minha filha, tem efeito. Se o pai falar, você está linda, minha filha, tem outro efeito. Então a figura masculina, paterna, ela é um referencial na vida de uma menina, de uma filha e de um filho. E eu não tinha nenhum referencial masculino na minha vida. O meu avô paterno morreu sem eu conhecer. O meu avô materno ingressou no vício da bebida, botou a perder tudo que tinha, terminou bêbado no fundo de uma casa de uma filha. O único tio que eu tinha, homem, as outras todas eram mulheres. Um dia meu pai estava ausente de casa e chegou o pedido de material escolar meu, e a minha mãe não tinha dinheiro para comprar, não trabalhava, só se drogava. E ela mandou chamar esse tio, e ela disse, olha, chegou o pedido de material escolar da Tânia, e eu não tenho dinheiro, seu irmão vai e volta. Não dá para você adiantar o dinheiro ou comprar o material para mim? Quando ele voltar, ele te paga. E aquele tio olhou para mim, eu estava na sala do lado da minha mãe, não devia ter mais do que 7, 8 anos de idade. Ele olhou para mim e ele falou, se não tem pai, se o pai está na prostituição, tira da escola. Eu não vou dar dinheiro para sustentar filho de vagabundo. Tira da escola, estuda quem pode estudar. Então os referenciais masculinos que eu tinha eram esses. Aí tinha uma pessoa que vendia drogas para minha mãe. Era um homem idoso, cabeça branca, frequentava o centro espírita com ela. E esse homem passou a ser um referencial para mim. Então era um paradoxo, ao mesmo tempo que eu odiava ir naquela farmácia para comprar o remédio, na verdade vendia fiado, para comprar o remédio que botava minha mãe dormir o dia inteiro, eu tinha alegria de ir naquele lugar, porque aquela pessoa, aquela figura, era a única pessoa que me tratava com respeito, que olhava para o meu cabelo, que é crespo, imagine isso há 50 anos atrás, 60 anos atrás, sem condicionador, sem gel, era uma juba de leão, assim que era meu apelido. Mas aquele homem dizia para mim, você não tem juba de leão, você tem cachinhos. E eu fui para a escola com esse perfil familiar, com esse desajuste, não tendo referencial paterno, não tendo segurança, não tendo estrutura, não tendo carinho, não tendo afeto, não tendo provisão. E a provisão é outro capítulo, porque criança não tem só a necessidade de comida, roupa e remédio. A roupa era pouca, era um uniforme que tinha que durar de segunda a sexta. Se caísse café com leite, na segunda ficava até sexta-feira com café com leite.
Não tinha um segundo para trocar. Tinha que lavar no sábado o uniforme que usou. E criança não tem necessidade só de uniforme, de sapato, de comida, de remédio. Eu não sei se você viveu esse tempo, eu sou bem mais velha do que a maioria das mulheres que estão aqui, mas no meu tempo de criança tinha um suspiro cor-de-rosa da padaria. Olha, a água escorria pelo canto da boca. E uma Maria Mole, e um pirulito todo colorido que olhava para mim toda vez que eu passava. E aí eu comecei a arrumar um jeito de ganhar dinheiro. O primeiro jeito que eu arrumei é pecado, já está confessado. Eu conto para a igreja de coração aberto, porque Deus já perdoa, que eu sei. Tinha uma fábrica de bebidas perto da minha casa, e eles compravam vasilhame naquele tempo. Você levava a garrafa vazia e pagava mais barato pela garrafa cheia do líquido, porque você, na verdade, pagava só o líquido, fazia uma troca de vasilhames, não era como é hoje, que tem um PET de plástico poluindo o mundo aí. Então, se levasse a garrafa, ou a fábrica de bebida compraria a garrafa, ou você pagaria mais barato pelo refrigerante. E eu descobri que isso era uma forma de ganhar dinheiro. Garrafas vazias davam dinheiro. E eu conseguia entrar pelos fundos na fábrica de bebida e roubar as garrafas do fundo e vender pela frente. Você ri, né? Agora você ri, mas eu queria ver você lá, com taquicardia, criança morrendo de medo de ser pega, envergonhada, humilhada, porque está roubando garrafa, furtando garrafa, e o medo que eu tinha disso. Aí eu descobri um outro jeito de arrumar dinheiro. Eu ia para o lixo da cidade de Aquidauana. Era menos perigoso do que furtar garrafas. O lixo da cidade de Aquidauana é como o lixo de qualquer cidade. Tem colher velha, tem tampa de bule, tem fio de cobre, tem pedaço de ferro que não usa mais, tem cano de banheiro de ferro que foi trocado pelo de plástico, está tudo lá. E tudo isso vira dinheiro do ferro velho da cidade. E aí uma criança de 7, 8, 9 anos de idade está lá no lixão da cidade, catando metais para vender, para comprar suspiro cor-de-rosa, comprar gibi. Tinha um bijuzeiro que passava, fazia fom, fom, fom. E eu corria, eu tinha dinheiro. Só que junto com o dinheiro, o lixo de Aquidauana também trouxe tanta enfermidade. Você não tem noção o que é um lixo de uma cidade. Ali está o papel higiênico da cidade toda. Todos os tipos de verme que uma pessoa pode pegar, ela pega no lixo de uma cidade. Primeiro exame que eu fiz, eu já fiz para casar. Quando o médico olhou o resultado, ele falou: menina, aqui tem verme que eu só vi em livro de medicina. Eu tinha 18 qualidades de verme. Você ri, né? Porque não é você. E junto com os vermes, sabe o que vem? Dor de barriga, barriga inchada, manchas na pele, dor de cabeça, mau hálito, tontura, irritação. Mas era criança, as coisas iam andando. Quando eu entrei para a escola, ficou um pouco mais difícil viver. Porque as crianças são muito sinceras, elas falam a verdade. Eu comecei a escutar: não fica junto de mim, porque quando a minha mãe vier me pegar, ela não pode me ver, você só pode brincar comigo na hora do recreio. Porque as mães das crianças iam pegá-las na escola, a minha não. E as mães das crianças sabiam, Aquidauana era uma cidade desse tamaninho, sabia como era a família da Tânia. Então a Tânia não é boa companhia para minha filha, não é boa companhia. E o dia que a Tânia então contou para as meninas, lá na hora do recreio, que tinha as fotografias do pai fazendo sexo dentro das gavetas da casa dela, aí pronto, aí a Tânia não é companhia mais para ninguém. E eu comecei a sentir discriminação, abandono, rejeição, agora discriminação. Eu tinha uma professora, coitada daquela mulher. Certamente ela não tinha nenhuma vocação para aquilo, era uma freira pequenininha, era uma escola católica que tinha na cidade. Essa mulher era uma mulher tão impaciente, intolerante.
Quando você tem problemas na sua vida, quando criança, você tem muita dificuldade de acompanhar a turma. Não pense você, professora, que uma criança que dá problemas, é só uma criança que dá problemas. Ela é uma criança que tem problemas. É um lar desestruturado que ela tem, é uma vida desajustada. E quando meu pai saía de casa, as minhas notas, e era frequente, praticamente uma vez por ano, meu pai arrumava uma mulher, ia viver com ela, amaziado, depois voltava para casa. E as notas iam lá embaixo. E outra coisa, trabalho de escola, tarefa de casa, mãe precisa supervisionar, pai precisa supervisionar, filho não faz sozinho de qualquer jeito. E eu comecei a ter deficiência na escola. E aí eu comecei a escutar dessa professora: você é burra. E aí um dia, eu não trouxe feito um trabalho que devia ser simples, mas eu não tive condição de fazer. E ela mandou escrever no quadro negro, de costa para a turma, 40 vezes: eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. E nas minhas costas pregou uma folha de papel escrito: Tânia é burra. E aquilo tornou-se motivo de chacota na sala de aula. Aí você experimenta a zombaria também. Desse dia em diante, eu comecei a desenvolver uma reação nervosa. Eu tenho até hoje, às vezes ainda acontece isso comigo. Sob muito estresse, eu tenho mãos frouxas, caio o que tem na mão. E quando essa professora se aproximava de mim, que eu não tinha feito a tarefa, eu deixava cair o que eu tinha na mão. Se era caderno, caía; se era livro, caía; se era lápis, caía; o que fosse, caía mesmo. Aí eu comecei a escutar em sala de aula: além de burra, é estabanada, não vai dar para nada. O que precisa da cabeça, não vai conseguir porque é burra. E o que precisa das mãos, não vai conseguir porque é estabanada. Se for passar roupa na casa dos outros, vai queimar. Se for costurar, vai estragar a costura. Enfim, é burra e é estabanada. E começa a escutar: você é porca. Por que porca? Porque a roupa está suja. Porque vem com o mesmo uniforme. Porque criança, mãe que vê se a unha está cortada ou se não está. É mãe que vê se o dente está bem escovado. É a mãe que fala: vai limpar a sua orelha. Então, além de burra, estabanada, ainda é porca. A escola tornou-se um lugar de martírio. Você acredita que você é aquilo que uma autoridade que tem sobre a sua vida diz que você é. E em casa, a omissão é total. Talvez em casa pudesse desfazer essa mentira do diabo. Mas em casa a sensação era de abandono total. Então restava de novo o seu Ângelo, aquela figura da farmácia, do velhinho, que nem era tão velho, devia ter a minha idade, mas para mim que era criança, era um velhinho, e que me dava um pouquinho de afeto, e de vez em quando um pirulito, uma balinha, alguma coisa assim. E aquele homem ganhou meu coração. Um dia eu cheguei na farmácia, e eu tinha um pouco mais de 9 anos de idade, não tinha 10. E ele disse: vem aqui atrás que eu quero te mostrar algo. E eu fui. Eu confiava nele desde a mais tenra infância. E eu sofri um abuso sexual naquele dia. Daquela pessoa que era a única pessoa que tinha um referencial bom na minha vida. E pior do que o físico, o estrago físico. Pior do que a vergonha que eu passei ali. Pior do que a humilhação foi o que eu escutei. Ele disse: agora você cala sua boca, porque a sua mãe depende de mim para se drogar, e o seu pai ninguém sabe onde anda. Você fica quieta, porque ninguém vai acreditar em você. E eu corri daquela farmácia para casa. Cheguei em casa, acordei minha mãe, contei para ela. Ela não me bateu, mas passou perto. Ela disse: você é mentirosa, você vive reclamando de usar esse remédio. Você está falando mal de um homem que toda a cidade conhece como homem de bem. Você cala a sua boca, porque se você abrir a boca,
eu vou colocar as mãos em você para você nunca mais esquecer. E eu não tinha para onde correr. Eu só tinha uma pessoa que estava em cima de uma cama drogada. Meu pai, eu não sei onde estava. Eu não confiava em ninguém. Aí sabe o que eu fiz? Com 9 anos de idade, eu fui para a ponte do rio aqui da Uana para me jogar. 9 anos de idade. Eu queria morrer. Não consegui. Hoje eu sei que algo sobrenatural me impediu. Porque o desejo era grande de jogar diante daquele rio caudaloso lá, época de enchente na cidade, cair ali dentro era a morte certa. Mas uma força maior do que eu não me deixou fazer aquilo. E as coisas pioraram muito a partir daí. Uma criança que sofre abuso sexual, ela começa a desenvolver um comportamento ou de introspecção total, ou de rebelião total. E eu me tornei a menina mais rebelde que você possa imaginar. Insuportável. Ninguém gostava de conviver comigo. O empregado não parava mais em casa, a turma do colégio, agora que eu nem queria chegar perto, eu é que fazia tudo para ninguém chegar perto de mim. E as notas pioraram sensivelmente. Tinha uma alegria na vida, era o Paulo. Dos 9 aos 12 anos aproximadamente, adolescência, iniciando na minha vida, eu vivi os piores momentos que uma pessoa pode viver. Uma sensação terrível de não ter nenhum valor. É uma mentira do diabo isso, mulheres. Hoje veio uma mulher aqui, vieram 2, na verdade, falar de filhos. A pastora Joanita pregou sobre a história de Ana. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o galardão. Os filhos não são feitos pelos homens, são feitos por Deus. Se os homens pudessem fazer filhos, Ana não ficaria chorando pelos filhos, ou Raquel não ficava gritando, dá-me filhos, ou Sara esperando filhos. O Senhor faz filhos. Não é só para Jeremias que ele fala, antes que eu te formasse e te colocasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. É para todos nós. Antes que ele te formasse, te colocasse no ventre da tua mãe, ele te conheceu. Você veio para uma família como um presente, essa é a verdade. O homem não faz filhos, o homem faz sexo, e com as células, Deus usa para fazer a cápsula, onde ele vai colocar um espírito e uma alma, que ele vai enviar para a terra. E o homem não sabe fazer alma, e o homem não sabe fazer espírito, o homem recebe um presente de Deus, para cuidar e encaminhar. E quando você recebe um presente, e não dá valor para esse presente, Satanás usa isto, para dizer para esse filho, você não tem valor, porque se você tivesse, seu pai cuidaria de você. Você não tem valor, porque se tivesse, sua mãe não te daria no orfanato. Você não tem valor, porque senão não teria sido adotado. Mas é uma mentira do diabo. Eu tenho uma joia no dedo, é um anel, é ouro. Ele tem valor pela essência dele. A essência dele é ouro. Agora, se eu for tola, pegar esse anel e jogar naquele canto ali, ele não perde valor, você entende? Eu é que perco o anel. Se eu for mais tola ainda, pegar esse anel e jogar no vaso sanitário da descarga, eu vou perder o anel, mas o anel vai continuar tendo valor no esgoto, você entende isso? Agora, Satanás consegue trazer para o coração de uma criança ferida, porque ela não é amada, ela não tem valor. E a baixa autoestima vai fazendo ela se sentir realmente uma pessoa extremamente sem sentido nesse mundo. E é assim que eu vivi esse período da vida. Se eu tivesse valor, minha mãe não tomaria droga. Se eu tivesse valor, meu pai ficaria em casa. Se eu tivesse valor, não seria afrontado na escola. Se eu tivesse valor, não precisava ir para o lixo da cidade. Se eu tivesse, enfim, eu não tenho valor nenhum. E o diabo, como naquela história da anorexia, onde a modelo olha no espelho e ela vê uma moça feia e gorda, mas ela é magra e bonita, mas ela está vendo uma imagem mentirosa, não é a imagem dela, é outra imagem, é a imagem que o espelho mentiroso está dando para ela, e o diabo dá uma imagem mentirosa para nós, você não presta, você não tem valor, você não tem sentido, e eu estava assim, com ódio de todo mundo,
Deus, que Deus? Aonde está Deus? Deus não existe. Porque se existisse aquela freira, não me trataria daquele jeito. Se existisse esse homem que vai para o centro e diz que encontra com Deus, não cometeria o que cometeu com uma criança dentro de uma farmácia. Aí, um dia eu peguei meu irmão, tínhamos dinheiro, eu tinha conseguido muito dinheiro no Ferro Velho aquele dia. Eu disse, nós vamos tomar sorvete no centro da cidade. Primeira sorveteria que abriu aqui da Uana, tinha uma praça. As pessoas faziam um fute na praça, um passeio na praça. Mulheres passeavam de um lado e homens passeavam do outro, assim que era paquera antigamente. Não tinha paquera pela internet, era na praça da cidade. E eu peguei o meu irmão, compramos um sorvete para cada um. Eu peguei na mão dele, eu estava com 12 anos, ele com 8, e fomos dar uma volta. No sentido das mulheres. Terrível ideia que eu tive. Até hoje eu não sei dizer para você o que aconteceu. Eu não sei se alguém bateu nas minhas costas propositadamente. Não sei se uma criança brincando de pique-esconde tropeçou e me bateu. Não sei se alguém que estava atrás de mim tropeçou e, para não cair, se apoiou em mim. Eu sei que de repente eu senti 2 mãos nas minhas costas, batendo muito forte. E eu fui impulsionada para frente. Com essa mão eu segurava na mão do Paulo e com essa mão eu tinha um sorvete. E o sorvete bateu no traseiro da mulher que estava na minha frente. Queridos, até hoje eu lembro daquela mulher. A memória emocional da gente é um negócio sério. Até hoje, quando eu passo numa cidade perto de um lixão, eu sinto dentro do meu carro o cheiro do lixo. Se eu vou no cinema, vejo um lixão, eu sinto o cheiro do lixo do filme. Até hoje eu lembro do rosto daquela mulher. Aquela mulher virou quando ela sentiu o gelado no traseiro. E ela começou a gritar comigo no meio da praça, mas aos berros. E o povo começou a parar. Ela gritava assim, só podia ser você. Só podia ser filha de uma mulher drogada e de um vagabundo, porque não tem um pingo de educação. E não adianta nem eu tirar essa roupa e levar na sua casa e esfregar lá na cara da sua mãe para lavar, porque a sua mãe está drogada, é capaz de estragar minha roupa. E o povo começou a olhar. E de repente eu olhava para os rostos das pessoas, com 12 anos de idade, a idade da filhinha da pastora. E eu esperava que alguém dissesse, fui eu. Ela não fez nada, fui eu. Mas ninguém falava nada. E aquela mulher aos berros, e algumas pessoas dando risada. E eu senti um lixamento público ali, eu morri de vergonha. Peguei meu irmão pela mão, puxei, corri, cheguei em casa, abri a porta do quarto da minha mãe, ela estava dormindo, dormia o dia inteiro. Eu falei, olha, não conte mais comigo para nada, eu estou saindo da escola hoje, eu não estudo mais, eu sou burra mesmo, já reprovei 2 anos, e agora na praça da cidade eu sofri humilhação por causa da senhora, por causa do meu pai. Repeti para ela o que eu tinha ouvido e falei, não me peça para ir nem comprar nem água mais, porque eu não dou um passo fora de casa. Hoje eu sei que eu entrei em depressão. Porque ninguém fica dos 12 aos 14 anos trancado dentro de um quarto, igreja. Ninguém. Eu saía daquele lugar para tomar banho e para comer. E me enfiava de novo naquele quarto. Um dia eu estava com 14 anos de idade. Meu pai chegou e ele falou algo que eu escutei do meu quarto. Ele era funcionário do Banco do Brasil já nessa época. Ele disse para minha mãe, olha, nós vamos embora. Eu arrumei uma gerência numa cidade chamada Guia Lopes da Laguna. E nós vamos mudar para Guia Lopes. Meu Deus, eu escutei mesmo isso. Ele está incluindo a gente na mudança dele. Eu falei, meu Deus, é um tempo novo, vai mudar, as coisas vão mudar. Meu Deus, não, porque eu não acreditava em Deus. As coisas vão mudar. Ah, vão. Porque se ele vai para outra cidade, onde ninguém conhece a vida que ele levou, onde não tem aquela farmácia, onde eu fui abusado, onde não tem aquela praça, onde eu fui humilhado, onde não tem aquela escola que eu odeio, pode ser que comece algo novo na minha vida. Pode ser que comece algo novo ali. Pode ser que a minha mãe nem se drogue mais. De repente, ele e ela vão viver normal, como toda a família que mora aqui na rua que eu moro. E fomos embora para Guia Lopes da Laguna.
Nada mudou na vida do meu pai e da minha mãe. Ela continuou se drogando, não tinha prostíbulos na cidade, mas ele juntou com outros homens promíscuos, e no final de semana mandava uma Rural Williams, que era a van daquele tempo, buscar as prostitutas em Aquidauana e levar para passar fim de semana numa fazenda com eles, lá em Guia Lopes. Em Aquidauana, meu pai não tinha carro. Sexta-feira ele chegava do trabalho, o táxi ficava esperando na porta, ele tomava banho, trocava de roupa, pegava peças de roupa para um fim de semana e direto para o prostíbulo, só aparecia em casa segunda-feira de noite. Lá em Guia Lopes, arrumava as prostitutas para irem passar o fim de semana com ele e outros homens promíscuos numa fazenda. E não mudou nada. E a minha mãe também continuou se drogando. Mas mudou para mim. Ninguém me conhecia naquela cidade. Tudo era novo. Ninguém sabia quem eu era. Eu não precisava ir para o lixo daquela cidade. Porque nessa altura do campeonato eu já não ia mais, desde os 12 anos que eu estava enfiada num quarto. E aí eu pensei, posso até, quem sabe, voltar a estudar. Não tinha muita pretensão, porque já tinha entrado no meu coração aquela verdade, entre aspas, do diabo. Você é burra e você é burra. Mas, de qualquer maneira, eu posso ficar aqui e aprender qualquer coisa. E aí nós chegamos mais ou menos no mês de outubro, novembro, naquela cidade. Quando se aproximou o Natal, um mês depois, eu já conheci uma jovenzinha da minha idade, 14 anos, eu já estava com 14 anos. Eu conheci uma jovenzinha da minha idade e ela disse, vai ter festa de Natal na sua casa? Eu falei, festa? Ué, não tem ceia de Natal, presente? Eu falei, não. Então vamos na minha casa. Na minha casa tem. Eu achei ótima ideia. Porque eu não tinha, mas eu via a vizinhança ter quando eu era criança. Eu via tudo que acontecia. E eu pensei, por que não? Por que não? Eu não quero ter um tempo novo. Chega de quarto escuro. É novidade de vida para mim. E eu falei com minha mãe disse, pode ir. Meu pai ia mesmo para a fazenda lá que ele tinha com as prostitutas. Peguei a chave da casa e fui. Meu e meu irmão, agora com 10, ele e eu com 14, para passar a noite de Natal na casa de amigos. Guia Lopes da Laguna, nova cidade, novo tempo, nova vida, até festa de Natal. Só que quando eu cheguei naquela casa, eu fui impactada por uma verdade, que era a verdade daquela família, que trazia para mim o impacto da minha vida. Porque como não pensar na minha família, estando no meio de uma família completamente ajustada? Pai pegando o filho no colo, beijando, dando abraço na esposa, todo mundo normal, ninguém drogado, um homem respeitando a sua casa. E quando aquilo começou a vir assim, a luz ali no meu entendimento, eu fiquei com muita raiva de estar ali. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é minha realidade. Minha realidade é aquela porcaria lá de casa. Eu vou embora. E chamei o Paulo e disse, vamos embora. Ele falou, não, eu não vou não, você quer ir, você vai, eu vou ficar. Eu disse, então fica. E fui embora. Guia Lopes da Laguna, uma cidade desse tamanho, 2 ruas só. Tarde da noite, eu falei para ele, você não avisa ninguém que eu fui embora, mas eu estou indo embora, você pode ficar. Na hora de levar para casa, porque o combinado é que a mãe da menina ia levar os 2 para casa, leva só você, porque eu já fui. E eu cheguei em casa, eu escutei ruídos, conversa dentro de casa. Eu tinha a chave da casa. Meu coração se alegrou, eu falei, minha mãe e meu pai estão conversando, minha mãe está acordada. Corri para o quarto, minha mãe estava dormindo. Tinha um ventilador de pé, aquele ventilador antigo, parecia um helicóptero fazendo ruído no quarto. E ela roncava, ela dormia de barriga para cima e roncava muito, a droga estava tirando todo o sentido de respiração, tudo dela já. Ela ficou muito doente no fim da vida dela. E a minha mãe estava roncando bem alto, eu beijei a testa dela, ela não acordou. Aí eu pensei, ué, que conversa é essa que eu escutei? Voltei para a sala, apurei o ouvido e o ruído de conversa vinha do meu quarto. Não tinha chave no meu quarto, eu bati a mão na maçaneta, abri a porta, estava acesa a luz do quarto. Meu pai estava tendo relação com uma prostituta na minha cama, no meu quarto. No meu quarto, na minha cama.
Eu acho que ele pensou, vai voltar madrugada só da festa, Joanita está lá dormindo, o nome da minha mãe era Joanita. Ela está dormindo, drogada, ela não vai nem ver. Trouxe uma mulher para casa e foi para o meu quarto com a mulher. Olha, vocês não têm noção o que aconteceu comigo naquela hora. Hoje eu sei que eu acho que eu fiquei endemoniada. Toda a ira, todo o rancor, toda a amargura, todo o ressentimento, aquilo explodiu, pá, numa hora só. Eu corri na cozinha, peguei uma faca, um facão que tinha na cozinha. E vim gritando, eu te mato, eu te mato. Nesse ínterim, a mulher enrolou no lençol, saiu correndo. Meu pai mal vestiu lá a cueca dele e ele já chegou, quando eu cheguei perto dele, ele já chegou com a mão na minha mão, porque eu queria matar o meu pai mesmo. Todo o ódio veio na minha vida naquela hora. Passou como um filme tudo que eu tinha vivido até aquele dia. Teve uma época, meu pai alugou uma casa para uma prostituta na esquina da minha casa. E eu passando em frente à casa daquela mulher para ir para a escola, ela deu um grito, menina! E criança é boba, olha. Ela levantou a saia, ela estava sem nada embaixo, ela disse, é disso aqui que teu pai gosta, não é de você. Tudo aquilo veio na minha memória. Teu pai gosta de prostitutas, não é de você. E eu comecei a gritar, eu te mato, e todo mundo acordado, é noite de Natal, 24 de dezembro, a cidade inteira está em festa. E o barraco caiu, a gente fala lá no Rio, caiu o barraco, quer dizer, é o escândalo. De repente a casa estava cheia de vizinhos, estava cheia de gente, eu gritando, com um facão na mão, eu te mato, e meu pai segurando minha mão. A minha mãe acordou, claro, com essa gritaria, veio para a sala, entendeu o que aconteceu, enfim, não demorou 15 minutos, a casa estava cheia de gente, e o que veio à minha memória? A praça de Aquidauana. Eu falei, olha o que eu acabei de fazer aqui. Eu não fugi de lá por causa de humilhação, de vergonha. Agora eu é que faço o escândalo aqui. E junta esse povo todo, e acabou a cidade inteira. Agora sabe qual é a minha história. Não precisa de uma mulher gritar, sua mãe é uma drogada e seu pai é um vagabundo, porque eu mesmo estou dizendo isso para todo mundo aqui. Porque eu gritava, só porque você está drogada em cima de uma cama que está acontecendo. Você é culpada de não ter vida nessa casa. E ao mesmo tempo eu gritava, e você é um vagabundo, não respeita ninguém. Agora era eu que estava gritando isso. Era eu que estava traindo o escândalo. Quando caiu a minha ficha, que eu vi aquele mundo de gente dentro de casa, eu corri para o quarto, cortei os 2 pulsos. 14 anos de idade. Agora Deus é tão bom, igreja. Aquela mulher que me levou para a casa dela, ela sentiu falta. Chegou para o meu irmão e perguntou, cadê a Tânia? A Tânia foi embora. Como foi embora? Eu que tenho que levar, eu que fui buscar. E ela foi bater lá em casa, largou a festa dela no meio e foi em casa. Quando ela chegou, que ela viu a confusão e rapidinho ela entendeu. Ela foi para o quarto me procurar, me acudiu, me socorreu. E aí costura os pulsos no hospital e tudo, e acaba tudo. Mas eu não dormi naquela noite. 24 para 25 de dezembro, eu lembro até hoje daquela noite. Eu não dormi. Todo mundo foi para a sua festa, minha mãe voltou para os comprimidos dela, meu pai envergonhado, foi para o quarto, ficou quieto. E eu passei a noite inteira maquinando. E na minha mente um plano diabólico começou a nascer. Eu disse, meu pai gosta de prostitutas, não é? Ele acaba de dar uma prova disso. Não importa a esposa, não importa filho, não importa nada, nem o nome dele. Meu pai agora é um gerente do Banco do Brasil aqui nessa cidade. Ele não está preocupado com isso. Meu pai gosta mesmo de prostitutas? Pois então tá. Eu vou me tornar uma prostituta. Eu vou me entregar para metade dos homens dessa cidade. E quando eu estiver deitado com a metade dos homens dessa cidade, eu vou chegar para ele e vou dizer, o senhor não gosta de prostitutas? O senhor tem uma aqui dentro de casa, sua filha. É claro que hoje eu sei que isso é um grito de socorro. Eu sei, eu cuido de gente. Que isso não era vingança, muito pelo contrário, isso era um grito de socorro. E eu comecei a maquinar, como é que eu ia fazer? Passei 4 dias só maquinando o mal. 4 dias planejando. E na minha cabeça eu falei, quer saber, eu vou envergonhar ele muito.
Eu vou começar, sabe por onde? Vou começar por uma república, onde os funcionários solteiros do Banco do Brasil moram. Eu não tinha namorado. Ali tem 5 ou 6 rapazes solteiros, e eu vou começar me entregando para quem trabalha junto com ele no banco. Quando eu for contar para ele, eu vou dizer, sabe por onde que eu comecei? Pelos seus funcionários. No dia 28 de dezembro, eu enchi a cara. Fiquei bêbada. Por volta de umas 3 horas da tarde, eu bati lá naquela república. A porta estava aberta. Era calor, cidade pequena. Quem já morou em cidade pequenininha sabe que as pessoas nem encostam porta nem janela para cochilar. Devia ser feriado ou sábado. A cidade estava morta. E não tinha 5 rapazes lá dentro daquele lugar. Tinha só um rapaz. Eu acho que porque era Natal e Ano Novo, a maioria foi passar com a família, todo mundo de fora, de cidades de fora. Naquele tempo o concurso do Banco do Brasil era nacional, agora é regional. Mas eu falei, não importa, eu vou começar com esse moço, porque eu vou envergonhar o meu pai, começando hoje com alguém que trabalha junto com ele. E comecei a desabotoar a minha blusa, ele estava dormindo. Devia ter almoçado e foi descansar. E eu comecei a desabotoar minha blusa com a ideia de ficar pelado e deitar do lado dele na cama. E quando ele acordasse, eu bêbada ia falar tudo aquilo que eu tinha passado 4 dias ensaiando. Não, você não tem responsabilidade, a escolha é minha, eu decidi, eu quero ser livre. Estou fazendo isso agora com você como primeiro, mas daqui eu já vou sair para outro lugar e já tem mais 3 lá me esperando. E ainda hoje eu vou me deitar com mais 4 ou 5, fique tranquilo, você não vai ter responsabilidade nenhuma. Tudo que eu ensaiei não saiu. Eu comecei a chorar. Eu comecei a desabotoar minha blusa, mas veio uma dor tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, eu não consegui segurar. E eu comecei a soluçar, e aquele rapaz acordou, ele sentou na cama. Ele sentou na cama e ele me reconheceu, claro. Fazia 1 mês já, 2 meses praticamente, que eu estava morando na cidade. Ele me reconheceu e ele falou para mim, para agora, menina, você enlouqueceu. E eu comecei a falar de boca mole, eu quero me tornar uma prostituta, é uma decisão minha. Ele falou que é nada. Todo mundo sabe o que aconteceu com você, a cidade não fala de outra coisa. Há 4 dias que esse escândalo é conhecido de todo mundo. O que você está fazendo é altamente destrutivo. Menina, para agora, fecha essa blusa. Ele não queria encostar em mim, ele estava de longe, ele falava, fecha sua blusa, fecha sua blusa. E aí, meio sob comando daquela voz, que eu nunca tinha recebido autoridade nenhuma de ninguém na minha vida, eu fechei a blusa. Ele falou, agora você vai para casa. Você vai para casa, nós vamos conversar depois. Ele falou, só quero dizer uma coisa para você. Deus pode mudar a sua vida se você deixar. Deus pode mudar a sua história. Agora, se você cair nesse caminho que você quer, a sua história vai terminar igualzinha a história do seu pai. Você vai ser um instrumento do inimigo da sua vida hoje, que é o diabo, para destruir lares de outras pessoas. É isso que você quer para a sua vida? Para agora, menina, com isso. E outra coisa, Deus te ama. E eu comecei a falar um bando de blasfêmia. Deus, que Deus é esse? Deus não existe. E falei um bando de coisa bêbada, nem vou repetir para você, porque eu tenho vergonha disso. Mas ele foi tolerante, ele falou, calma, fica calma. Eu sei que você não conhece Deus ainda, por isso que você está falando isso. Mas fica calma, eu quero que você vá para casa, eu quero que você tome um banho e vai dormir. E eu vou acompanhar você até lá, para ter certeza que você vai para sua casa. E eu fui ficando tão envergonhada, eu falei, meu Deus, é humilhação de novo. Porque agora eu estou levando uma reprimenda desse moço que nem me conhece e vou ter que ir para casa, porque no estado que eu estou, bêbada, chorando, com esse moço atrás de mim, não tem para ir em lugar nenhum mais. E eu fui para casa. Esse moço, eu tenho foto dele até hoje. Eu fui correr na hora do almoço para achar uma foto. Bota lá, minha filha, aquela foto antiga. Esse moço, cadê ele? Achou? Apareceu lá. Então, esse moço era jovem ainda. Ele era muito jovem. Mas ele tinha princípios cristãos. Ele nasceu no lar cristão, ele nasceu no lar que tinha tudo que eu não tinha.
Ele nasceu num lar que tinha respeito de família. E certamente, quando ele soube da minha história, ele teve muita misericórdia de mim, muita. E aí, naquele dia, ele usou toda a autoridade que um jovem pode ter nessa idade. Ele era muito jovem. Para me dizer, vai para casa, para agora. Amanhã, quando você estiver bem, porque você está bêbada, nós vamos conversar. E no dia seguinte ele foi. E voltou a falar de Deus para mim. E eu voltei a blasfemar. E ele falou, olha, você está falando tudo isso porque você está ferida. Você está machucada. Tudo que você conhece da vida é o que aconteceu com você. E eu deixei escapar algumas coisas que ninguém sabia do passado, da infância. Ele falou, pois é, por causa de tudo isso que você é assim. Mas Deus pode mudar isso. Porque a especialidade de Deus é trazer vida nova para a gente. Eu falei, você fala isso porque você tem uma família ajustada. Porque tudo na sua casa é normal pelo que você está falando. Ele falou, pois é, mas se Deus entrar na sua casa, tudo pode ficar normal também. Pode tirar a foto dele. Eu sei que esse moço foi paciente comigo. Mas 4 meses, ele me convenceu que eu não deveria ser uma prostituta. Mas até ali eu estava convencida que eu tinha que levar adiante esse projeto. Mais uns 4 meses, ele verdadeiramente me convenceu da existência de um Deus tremendo. E eu entreguei meu coração para Jesus. Mais um ano, a gente estava namorando. E mais um ano a gente estava casando. E esse homem começou a ser usado por Deus como um instrumento de transformação na minha vida. Eu passei a vida inteira escutando, você é burra, você é ignorante, você é porca, você é estabanada, você é feia. E eu comecei a escutar uma verdade de Deus. Não, você não é burra, você é uma pessoa que não teve oportunidade, porque a sua história é uma história de tumulto. Não, você não é feia, você nunca foi tratada. Mãe é que faz penteado em cabelo de menininha. É mãe que arruma o cabelo das meninas. Você vai aprender a arrumar o seu cabelo. Você não é porca. Você é limpa, cheirosa. E esse cheiro de xixi que eu sinto até hoje? Não está na sua memória emocional. Você é cheirosa. E vem cá, por que você não volta a estudar? Mas agora eu tenho filho. Simone já tinha nascido. Nossa filhinha nasceu em dezembro. Março começaram as aulas, tinha 3 meses só. 2 meses e pouco. Ele disse, eu fico com a Simone para você estudar. Vamos, termine pelo menos o ginásio, que parou no primeiro ano do ginásio, aquele tempo, ensino fundamental, era 4ª série de ginásio, estava no ensino fundamental. E aí eu fui me matricular numa escola, Guia Lopes da Laguna. Escola, professora Salomé de Melo Rocha, aquele grupo escolar antigo, janelões. O meu marido saía do trabalho cansado do banco e ficava com a neném para eu poder estudar, e a neném chorava, e ele ia com a neném para a rua, e de dentro da sala de aula eu via ele com a neném, e ele com a neném me via na sala de aula, e ele falava para ela, não chora não, ela, mamãe está lá dentro, não chora não, dorme aqui, dorme aqui. E eu vi aquela cena, era frio, o baço abriu frio. Ela toda encapuzada, ele cansado, tinha saído do banco aquela hora. Aí eu chegava em casa e dizia, vou parar. Ele falava, não, não para não, ela vai crescer, ela vai acostumar. E não deixou parar. E eu terminei o ginásio. E daqui a pouco eu estou grávida de novo. 3 anos depois, nasceu minha primeira filha, nasceu o segundo filho. Aí, não tem mais nada na mesma cidade, só tem uma outra cidade, o Normal. Uma cidade mais ou menos perto, dá para ir de ônibus, todo dia para a escola e voltar para casa. Mas, ó, eu estou barriguda. Ele disse, leva a barriga para o Normal. Pronto. E eu levo a barriga para o Normal, e eu faço o Normal. E aí nasce o segundo filho. E termina o Normal, aí nós fomos para uma cidade chamada Poxorel, Mato Grosso. Ele foi ser
subgerente já, a carreira dele já estava em ascensão. Lá em Pochoré, um dia ele chegou e disse assim para mim: Tânia, você sabe que é um desperdício uma pessoa como você não fazer faculdade. Eu vou fazer a minha inscrição para agências de uma cidade grande para você poder estudar. Mas eu não podia imaginar que ele ia renunciar à carreira dele para isso, porque ele já era subgerente. Para ele ir para o interior, ele tinha que cair 2 postos na carreira, senão ele não conseguiria ir para a capital. Pois ele caiu 2 postos na carreira. E um dia chega do banco e diz: nós vamos para o Rio de Janeiro. Mas Otto, como? Ele falou: já chegou a transferência. E lá no Rio de Janeiro você pode estudar. E eu cheguei no Rio de Janeiro, bom, nessa altura eu era professora, formada na Escola Estadual Normal de Jardim, Mato Grosso do Sul. Então eu posso arrumar emprego no Rio de Janeiro como professora, claro, é óbvio. Aí pega o meu currículo de Escola Normal Estadual de Jardim e vai bater na porta das escolas no Rio de Janeiro. Até algumas tinham entrevista e a diretora falava assim: qual é a sua formação mesmo? Normal. E depois do normal? Nada. E você acha que você vai dar aula só com curso normal aqui no Rio de Janeiro? Não, mas eu fiz o normal bem feito, eu era aluna do 3º ano e era professora do 1º, de tão boa que era a minha nota. É verdade, para a escola não fechar. Imagina que escola era essa. O aluno é que dava aula. A mulher olhava para mim. Enfim, bati em várias escolas. Minha filha, um dia uma mulher foi sincera: você tem que fazer pedagogia, você tem que ter um curso superior, se possível fazer ainda um pós-graduaçãozinha, para você, uma pós, para você poder arrumar emprego no Rio de Janeiro. Não é assim não, minha filha. Aí eu falei: pronto, eu preciso trabalhar. Nessa altura do campeonato, meu pai tinha ido embora de vez. Ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Um dia ele foi e nunca mais voltou. E quando ele foi e nunca mais voltou, meu irmão estava nas drogas. E ele teve uma overdose de LSD e enlouqueceu. E quando ele enlouqueceu, ficou a minha mãe e meu irmão doentes, precisando de dinheiro, de recurso. Meu pai sumiu no mundo. Agora eu tinha que mandar dinheiro para minha mãe também. E eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar desempregada. Meu Deus, o que eu vim fazer no Rio de Janeiro? Aí um dia eu comecei a procurar emprego no jornal. Jornal do Brasil, o Globo, sai aqueles classificados, mas a resposta era sempre a mesma: sem qualificação não tem trabalho, sem qualificação não tem trabalho. E um dia eu abrindo o jornal, página do meio, dupla, concurso para o Banco Central do Brasil. E o nível que abri concurso era ensino médio, normal ensino médio. Eu acho que eu vou fazer esse concurso, mas eu não sei nesse lugar da inscrição. Tem um primo que mora no Rio: Augusto, me leva, que eu quero fazer inscrição para um concurso, eu pago o seu combustível. E ele me pega em casa, me leva no caminho, ele fala: você vai fazer concurso para a escola? Eu falei: não, Augusto, eu estou desistindo de escola. Eu vou fazer concurso para o Banco Central do Brasil. Quase que ele bateu o carro. O quê? Tânia, você enlouqueceu? Banco Central do Brasil? Você sabe o que é Banco Central? Ah, eu sei, é o banco dos bancos. Pois é, Tânia. Pessoal do Itaú, do Bradesco, da Caixa Econômica, do Banerj, até até do Banco do Brasil faz concurso para entrar no Banco Central. Todo mundo quer entrar no Banco Central. E você acha que você vai passar concurso normal feito em Jardim? Eu falei: Augusto, se Deus quiser eu passo. E eu passei. Aí eu descobri o seguinte: no Banco Central do Brasil, o melhor emprego era de advogado. Porque o advogado do banco dava plantão de 4 horas só. E o resto do serviço intelectual ele podia fazer em casa ou no escritório dele. E para mim, que tinha filhos, longe da família, longe de todo mundo, era o emprego ideal. 4 horas de trabalho, ganhando bem, o resto do dia trabalhando em casa. É tudo que eu quero. Eu quero ser advogada do banco. Só tem um detalhe: advogado do banco tem que fazer direito primeiro, né? Aí eu entrei para o banco em julho. Em setembro, outubro, sai a inscrição para vestibular no Rio de Janeiro. E eu fiz a minha inscrição para direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Desisti da magistratura, do magistério, perdão.
Aí eu liguei para o Augusto, esse primeiro advogado. Eu falei: Augusto, eu tenho boas novas para você. Sim, Tânia. Falei: eu não quero mais saber de magistério, porque eu falei que eu ia trabalhar no Banco Central para pagar a minha faculdade de pedagogia, para depois dar aula. Não era isso que eu tinha falado? Era. Mudei de ideia. Agora eu vou fazer direito para ser advogada do Banco Central. Ele falou: poxa, que bom, que ideia boa sua. E olha, para falar nisso, está aberta a inscrição para vestibular. Por que você não se inscreve? Já me inscrevi. Aí ele disse: vai fazer na Gama Filho? Gama Filho era a melhor universidade particular do Rio, onde ele se formou, perto da minha casa. Eu disse: Augusto, não serve para mim Gama Filho, porque eu não posso pagar a faculdade. A metade do dinheiro que eu estou ganhando, eu estou mandando para minha mãe, e a outra metade é o que a gente está ajudando na despesa do mês. Então eu fiz vestibular para uma faculdade, inscrição para uma faculdade só, que fica no meio do caminho entre a minha casa e o Banco Central, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí ele falou: você enlouqueceu agora de vez. Aí enlouqueceu. Ele falou: Tânia, você vai perder a oportunidade, anula essa inscrição e faz outra. Por que, Augusto? Ora, minha filha, você com escola normal, em Jardim, quer passar em vestibular de UERJ? Você enlouqueceu, Tânia. O pessoal que passa em vestibular de universidade pública no Rio de Janeiro é tudo filhinho de papai. Estudou nas melhores escolas do Rio de Janeiro. Todo mundo tem cursinho pré-vestibular. E você vai fazer um vestibular desse, vai passar? Eu falei: eu também sou filhinha de papai, e se papai quiser eu vou passar. E eu passei. Aí, vai fazer direito. Sacrifício com filho, com casa, saindo de casa com marmita na bolsa. A faculdade era de manhã, porque eu não queria estudar à noite, eu queria ter convivência com meus filhos. Eu sofri tanto na carne, não ter uma família presente. Falei: não posso ficar o dia inteiro trabalhando, ainda de noite, ir para uma faculdade, vou ver meus filhos só hora que acorda, hora que dorme, não quero isso para a minha vida. Aí eu falei: bom, eu vou chegar para o meu chefe, porque eu já estava ganhando uma comissão. Banco Central do Brasil, quem trabalha expediente integral ganha mais 40% do que quem trabalha meio expediente. Eu vou chegar para o meu chefe e vou dizer que eu posso trabalhar só meio expediente, porque eu passei na faculdade a partir de março, quando as aulas começarem, e eu vou juntar dinheiro de agora até março. Quer dizer, o resultado da faculdade, do vestibular, sai em novembro, dezembro, até março dá para juntar um dinheirinho para aguentar um pouco aí. Aí eu fui conversar com o meu chefe. Falei para ele: eu tenho duas notícias para o senhor, uma boa e uma ruim. Ele falou: então dê a boa. A boa é que eu passei no vestibular de Direito da UERJ. Vou estudar de graça, seu Geraldo. O senhor já pensou? De graça. Não vou gastar um tostão para fazer faculdade. Vou estudar na biblioteca da cidade, não preciso comprar livro. Mas vou estudar de graça. E a ruim, seu Geraldo, é que o senhor vai perder uma funcionária, que o senhor precisa ter alguém de tempo integral. E eu vou perder 40%, o senhor vai perder uma empregada, mas eu não posso dar noite, seu Geraldo, eu preciso cuidar dos meus filhos. O senhor sabe, eu tenho uma criança e tenho uma pré-adolescente. Aí ele olhou bem para mim, e até hoje eu lembro da olhada daquele homem. Ele falou: vou te contar um segredo, minha filha. Eu tenho 3 filhos que não quiseram estudar. 2 moças e um rapaz, que faz o que quer da vida. É balada, é noitada, é dormir até tarde. E eu estou aqui na minha frente com uma mulher, mãe de 2 filhos, dizendo que quer estudar. Você quer saber de uma coisa? Fica aqui, você vai ganhar uns 40%, chega a hora que der para chegar. E eu fiquei com aquele dinheiro, deu para comprar livros, deu para ajudar a minha família. 5 anos de muita dificuldade. Aí termina direito. Mas não é automático. Você termina direito e vira advogado do banco. Tem concurso para advogado do banco. E o concurso tinha 3 vagas. Uma em São Paulo, no Rio e em Brasília. E para ficar no Rio, eu teria que passar em primeiro lugar, porque quem passasse em primeiro lugar ia escolher o Rio de Janeiro, claro. E eu não podia mais exigir do meu marido outro sacrifício, de cortar a carreira dele, porque agora ele era gerente no Rio. E pedir para ele abrir mão da carreira dele para ir para outra cidade, eu não iria viver longe dele. E aí eu estudei. Fiz a minha inscrição, apareceu 8 meses depois que eu terminei a faculdade.
apareceu o concurso para advogado do banco. E eu estudei. Orei, pedi muito a Deus. Deus, se o Senhor quer mesmo isso na minha vida? Se o Senhor me trouxe para cá para entender que isso é um tempo que eu posso cuidar dos meus filhos, trabalhando, vivendo nessa cidade, ajudando meu esposo, ajudando minha família. Se o Senhor me quer mesmo nessa vida profissional de advogado, o Senhor me ajuda nesse negócio. E claro, papai é papai. E passei em primeiro lugar e fiquei no Rio de Janeiro. Aí pronto. Pense, a menina do lixo de Aquidauana agora é advogada do Banco Central do Brasil. Tudebom.com, não acha? Assessoria de uma diretoria do banco, assessora da diretoria da área bancária. Gente, vocês não têm noção do que eu sentia quando eu entrava naquele prédio. Aí um dia, como advogada do banco, pouco tempo como advogada do banco, eu fui para um evento promovido pela FENABAN, advogados de todos os bancos, e o advogado do Banco Central eu fui. A discussão era a inadimplência no sistema financeiro, contratos. Enfim, eu fui representando uma diretoria do banco como advogada. E lá eu conheci uma juíza, e eu era uma juíza crente. E eu me apaixonei por aquela mulher, conversamos muito, eu vi o olho daquela mulher brilhar quando ela contava que ela aplicava a justiça dos homens com o temor da justiça de Deus. Quando ela contava que ela estendia a mão sobre os processos para orar antes da hora da audiência. E eu falei, Deus do céu, que espetáculo, uma juíza na terra, vivendo debaixo do temor de Deus e sendo instrumento de Deus para julgar a injustiça dos homens. Conversei muito com ela, fiquei ali linkada com ela numa amizade grande. E eu sei que ela foi embora, ela é de Recife. Não passam 3 meses, eu recebo um envelope pardo na minha mesa. Era o edital do concurso para juiz no Rio de Janeiro, juiz federal trabalho, no Rio de Janeiro. Ela não escreveu bilhete nenhum, ela botou um cartão dela desse tamaninho e escreveu no verso assim, por que não tentar? E botou uma interrogação. Olha, você já leu alguma coisa que cresce assim no seu olho? Aquele por que não tentar ficou do tamanho da minha mesa. Eu fechei ligeiro, aí abri, olhei, fechei ligeiro. E cada vez que eu abri, aquilo crescia. E eu cheguei em casa, falei para o Otto, imagine, doutora Conceição mandou isso aqui para mim. Ele olhou bem para mim e falou, por que não tentar? Encurtando a história, eu passei no primeiro concurso para juíza que eu fiz, no Rio de Janeiro. Queridas, escute o que eu vou dizer para vocês. No dia da minha prova oral, todas as provas de um concurso público para juiz são públicas, são eliminatórias, perdão. Todas as provas são eliminatórias. A última prova é pública, é uma audiência pública, a prova oral. Você é inquirido publicamente, com plateia. Todo mundo tem torcida, são advogados renomados, conhecidos na cidade. A minha torcida era composta de 4 pessoas, era meu marido, minha filha, meu filho e a minha neta correndo pelo meio do salão, porque a minha filha estava grávida já do 2º filho. Quando eu passei no concurso para juíza, eu já era avó, estava esperando o 2º neto. Primeiro dia que eu entrei na Avenida Presidente Vargas, na Avenida Rio Branco, para ir para o tribunal, veio à minha memória tanta coisa. Eu lembrei do primeiro dia que eu entrei naquela avenida com o Jornal do Brasil na mão, para procurar emprego. O dinheiro que eu tinha na mão, porque eu estava desempregada, e a minha mãe precisando de coisas, de bênçãos, meu marido trabalhando duro, mas não podendo sustentar a nossa casa e a casa da minha mãe. Eu ia com dinheiro para comer um pastel e tomar um caldo de cana no centro do Rio de Janeiro. Era certinho, era o dinheiro do ônibus de ida, de volta, um pastel e um caldo de cana. O dia que eu entrei na avenida pela primeira vez, com meu carro, na Avenida Rio Branco, uma avenida enorme no Rio de Janeiro, Deus falou comigo. Ele falou, filha,
Você está vendo isto? Eu já vi isso lá atrás. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são melhores do que os seus. Tudo isso eu já planejei no meu coração para você, muito antes de você me conhecer. Meninas, se aparecesse um anjo do Senhor, naquele lixo da cidade de Aquidauana, um anjo e falasse assim: menina, escuta o que eu vou dizer para você. Você vai sair desse lixo. Você vai sair desse lugar de humilhação. O Senhor vai enviar um filho dele para falar do amor dele para você. E mais, o Senhor vai te dar honra. Você já foi tão desonrada nessa vida. O Senhor vai colocar honra na tua vida. O Senhor vai curar você. Vai tratar as suas feridas, vai tratar a sua verminose. O Senhor vai levar você para uma cidade grande, você vai estudar, você vai ser advogado, você vai ser juíza no Rio de Janeiro. Agora, melhor do que ser juíza, sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai levar você para cuidar de pessoas abusadas sexualmente. E sabe o que mais o Senhor vai fazer? Vai levar você para pregar novidade de vida, não só na sua terra, que é o Brasil, mas em muitos lugares desse planeta. Você sabe o que eu ia falar para aquele anjo? Eu ia falar: anjo, você está completamente enganado. Você está vindo no endereço errado, e você está falando para a menina errada, porque isso é impossível de acontecer. Mas não é. Não é quando o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Não é o Senhor que nos empurra para a queda, é o diabo que usa tudo que ele tem nas mãos para nos destruir. Mas quando estamos fora do esconderijo do Altíssimo, o inimigo encontra lugar para chegar na nossa vida. A minha história é muito maior do que uma tarde. Mas eu quero dizer para você que meu pai, 29 anos depois que deixou a minha mãe, ele voltou para casa. Ele se converteu. A minha família inteira se converteu. Meu irmão, meu pai, minha mãe, hoje eles estão dormindo no Senhor. Mas eu quero dizer para você que o diabo trabalhou ardentemente para destruir a minha vida desde o meu nascimento. E eu acreditava em tudo que eu vivi. Eu acreditava que aquilo era o que Deus tinha permitido e o que Deus estava dando o aval para Satanás na minha vida, mas não é verdade. Na verdade, o Senhor estava querendo que eu viesse para Ele, para mudar a minha sorte. E quando eu penso a forma que Deus fez isso, queridos, vocês não têm noção do que Deus fez, porque o Otto, meu esposo, de uma família cristã séria, a mãe dele converteu aos 15 anos de idade, ele viveu o evangelho desde a infância dele, por isso ele aguentou aquele dia que eu fui lá me oferecer para ele. Porque se eu sou bonita agora, imagina com 14 anos, o chuchu que eu não era. Sabe o que Deus fez? Deus permitiu que o concurso do Banco do Brasil fosse nacional, para o Otto sair de perto da família dele e lá me encontrar. Porque se eu morasse na mesma cidade que a família dele morava, talvez ele não fosse o meu esposo hoje, porque ele era um homem com muita submissão à autoridade dos pais. A mãe dele ia falar com justa medida: essa menina não é para você, não serve para a sua vida. Essa menina é filha de família desajustada, essa menina blasfema, essa menina tem a boca suja, e sai de perto dela e ele iria obedecer. A família dele só me conheceu no dia do casamento. A mãe dele morreu sem saber, na verdade, quem eu fui. Sabe que eu conheci o Senhor com 14 anos, só isso. Deus permitiu isso, que esse rapaz fosse lá, para ser um instrumento de Deus na minha vida, uma referência de Deus. Deus coloca na sua vida pessoas
para serem referência dele na sua vida. Às vezes é um amigo, às vezes é um parente, às vezes é uma pessoa que você encontrou na rua, para trazer para você uma palavra diferente do que o inferno tem trazido. Escute essa voz na sua vida. Mulher, eu sei que aqui tem sonhos que estão enterrados. Eu sei que aqui tem pessoas que acreditam que não dão para nada. Porque eu acreditava nisso. Eu me achava mais burra de todas as mulheres. Eu tinha vergonha de conversar. Eu sei que aqui tem mulheres que nunca imaginaram que são capazes de escrever um livro, de pintar uma tela, de vir aqui à frente falar com autoridade, mas são. E o Senhor quer dar a você essa oportunidade. Vai ter vestibular daqui a pouco. Aqui tem gente que podia estar fazendo medicina e parou. E fala assim, ai, meu sonho era estudar medicina. Meu sonho era estudar medicina. Por vai se matricular no vestibular, vai se inscrever no vestibular de medicina. Durante 10 anos eu funcionei como juíza. Eu estava às vésperas de ir para um tribunal, faltavam 3 meses para uma promoção. E aí você é desembargadora, chique demais. Carro preto, motorista, assessor, segurança. Mas eu falei, não precisa mais, meu pai. Eu quero é te servir. Eu quero é viajar por esse mundo para falar do seu amor por mim. Eu quero é contar para as mulheres como eu, que o Senhor pode mudar a sorte delas. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. É isso que o Senhor fala para você hoje. É uma pena que a Joanita não está aqui. É uma pena que a Joanita não está aqui. Porque eu quero mostrar para ela que o meu amado é muito guapo também. Bota a foto do meu amado. Até eu quero descer para ver o meu amado. Bota a foto dele, minha irmã. Olha lá. Não pega não, minha irmã, deixa aí, deixa essa foto aí. Olha lá, é o instrumento de Deus na minha vida. Ele me ensinou que existem homens de bem nesse mundo. Ele me ensinou que existem pessoas que podem ser instrumentos de Deus na terra. Ele me ensinou que nós somos preciosas, muito preciosas para Deus. Ele me ensinou que nunca é tarde, que você pode ter oportunidade de fazer aquilo que o teu coração desejou um dia. Ele me ensinou que Deus existe, que o amor de Deus é incondicional. Ele me ensinou o perdão. Ele me ensinou a perdoar os meus pais. Ele me ensinou a dar valor para o que verdadeiramente tem valor. E ele me ensinou que a minha vida é como uma pérola nas mãos de Deus. Deus usou as feridas, Deus usou os machucados e fez uma joia. E hoje, o inferno inteiro pode se levantar e dizer, você é burra. Eu vou dizer, não sou não. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o meu pai. O inferno inteiro pode dizer as coisas horríveis que disse no passado. Mas sabe o que está escrito na minha testa? Eu sou a princesa do meu pai. É o que está escrito na sua testa. É o que está escrito na sua vida. Eu quero o pessoal do louvor aqui, já está vindo. E eu quero desafiar você nessa tarde, num desafio diferente, mulher. Mulher, você tem um tesouro na sua vida, de dons, de talentos. Você tem um potencial na tua vida,
que Deus colocou em você, planejou para você, no dia que Ele enviou você para essa terra. Existem sonhos de Deus para a sua vida. Existem sonhos de Deus para a sua vida. E esses sonhos podem vir ainda a acontecer. Não há limite de tempo, presta atenção. Eu era avó, quando eu passei no concurso para juíza. Não há limites para você. Eu escutei a minha irmã Jonita dizer que veio aqui há 5 anos. Daqui 5 anos, quem sabe Deus me traz de volta aqui. E aí eu vou ver as médicas, as advogadas, as comerciantes, as artistas virem dar o testemunho aqui. Os sonhos de Deus para você são mais altos do que você imagina. Volto a dizer para você, se um anjo de Deus aparecesse naquele lixo e falasse para mim que tudo isso ia acontecer, eu ia dizer impossível. Não tem impossível para Deus. Não há impossível para o seu Deus, para o meu Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando na parábola do filho pródigo, o pai responde para o filho ciumento: filho, tudo que é meu é teu. Sabe o que o pai está dizendo para nós? Tudo que é dele é nosso. Ele nos deu a terra, o planeta para habitar. Todas as riquezas da terra Ele deu para nós. Deus não precisa de nada que há na terra. Tudo Ele fez para os homens. Ele nos deu o Filho. O Filho que morreu na cruz para nos resgatar. E vimos no primeiro dia ontem aqui muitas mulheres virem se entregar a esse Filho. Ele nos deu o Espírito dele habita em nós. Quando o Filho ressuscitou dentre os mortos, Ele deu o Filho outra vez, sabia? Porque está escrito que Ele ressuscitou, foi elevado à maior autoridade do universo, assentou-se nas regiões celestiais, à destra de Deus, e o Pai o deu para a igreja outra vez, para ser cabeça. Ele foi dado de novo, 2 vezes para nós. A Bíblia diz que o Pai deu os anjos a nosso serviço. A Bíblia diz que Ele tem uma eternidade preparada para nós. Você acha que esse Deus que já deu tudo isso, que não reservou nada para Ele, não quer dar para você toda a alegria da sua vida? Não quer realizar os desejos do teu coração? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou desafiar você. Eu vou passar para o louvor para cantar. Não vou ficar ministrando aqui. Eu vou pedir à pastora André que venha ministrar. Mas eu vou desafiar você que tem um sonho que você já não acreditava mais nele. Você que desistiu de um projeto. Você vir pedir perdão e dizer: Senhor, eu autorizo o Senhor a agir de novo, para que se cumpra. Eu entrego para o Senhor de novo as possibilidades, porque o que eu mais escutei na minha vida foi que eu não seria nada. Mas o Deus que eu sirvo é tudo, e nele eu tudo posso, você entende? E não acabou não, ainda tem muita coisa para acontecer na minha vida. Não acabou não, eu ainda tenho 63 anos e ainda tenho muito que viver na vida. Então eu vou desafiar você a vir aqui à frente, pedir a Deus para ressuscitar o teu projeto, desengavetar esse projeto, porque você vai ser mulher águia para voar alto em todos os lugares da sociedade. Você vai fazer coisas que você não imagina em todos os lugares da sociedade. Deus quer mulheres águias voando alto no comércio, na indústria, na política, em todos os lugares, nos serviços, nos negócios. Deus quer mulheres águias voando alto e deixando as marcas de Deus em todos os lugares. Venha mesmo e fala: Pai, me perdoa pela inércia e pela falta de fé, porque eu quero de novo
voltar a voar. Voltar a voar nos lugares que o Senhor já tem preparado para mim. Em nome de Jesus.